Olá, amantes da ornitologia! Sejam bem-vindos ao canal FOP. Hoje o nosso bate-papo é com o Virgílio, que é do criador do alemão lá de Pelotas. Boa noite, Virgílio, como vai? Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo? Primeiramente, te agradecer aí por abrir a sua casa para a gente ter esse bate-papo. A gente vai falar com mais um criador no segmento de exóticos. O que você cria atualmente, Virgílio? Conta pra gente. Eu crio diamante mandarim e alguma coisa de Manon. O Manon é também utilizado como ama seca, né? Você cria eles em quantidade? Quantos casais você tem atualmente no seu criador, Virgílio? De ama seca, para ama eu tenho 25 casais e para competição 5 casais que eu montei ano passado, comecei uma criação de Manon ano passado para entrar no campeonato, mas o meu foco mesmo é o mandarim, né? Quantos casais ao todo você tem no criador? Entre eu tenho todas as espécies. 25 de amas, 5 de manons e 30 de mandarim. Ah, é bastante coisa. E participa dos campeonatos? Sempre. Há quanto tempo você cria, Virgílio? Eu crio, para competição tem uns 8 anos, mais ou menos. E vou em todos os campeonatos que tem disponibilidade no nosso regional aqui não, mas o aberto em Nova Petrópolis, o estadual no Rio Grande do Sul e o brasileiro há 3 anos que eu participo do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o segmento de exóticos ainda é pouco disseminado no Brasil, né? A gente tem uma força muito grande, por isso que a gente entrevista tanta gente do Sul, né? O Sul ele tem um predomínio muito grande na criação de exóticos. Por que isso acontece, Virgílio? O que você acha que ainda é tão pouco disseminado? Porque o canário veio primeiro, né? O canário é o precursor da criação de pássaros domésticos, né? E o exótico tem um pouco de legislação hoje. Sim. E que complica um pouco a nossa situação, mas ele está engatinhando, está andando, está indo, nos últimos anos tem melhorado, tem aumentado, mas eu acho que é mais por legislação hoje do que outra coisa, porque hoje está mais fácil tu criar silvestres do que pássaros exóticos. Claro. Não é o meu caso, porque eu crio o diamante mandarim, que é doméstico, né? Mas o segmento exótico sofre muito por causa disso, que não tem uma regulamentação clara ainda da parte dos exóticos. Mas na questão do manejo, ele é muito diferente do canário? Eu nunca criei canário, para te dizer bem a verdade. Eu sempre criei pássaros exóticos. Eu tive calopsita, tive agapornis, tive periquito e sempre fui apaixonado por mandarim. Eu não sei se é tão diferente assim, eu acho que todo pássaro que tu seleciona e que tu aprimora as características, ele se torna relativamente um pouquinho mais difícil de criar do que um pássaro da mesma espécie mais comum. Mas não vejo tanta diferença e dificuldade de criação, não. Só a ama, que talvez é uma das maiores ferramentas dos exóticos, utilização de ama, que o canário pouco usa, mas alguns usam também. Aqui no nosso canal a gente tem diversos tipos de criadores, desde os mais experientes até a galera que está começando agora a criar. Explica pra gente como é que funciona a ama seca, em que casos você usa, para quais espécies? Eu uso mais para otimizar a criação mesmo, né? E a criação não desgasta tanto a matriz, né? Por exemplo, tu tem um pássaro campeão, tu quer otimizar a criação dele para dar uma melhorada no plantel e padronizar o plantel, a gente faz com que ele não crie os filhotes, não por aptidão, mas faz com que não crie os filhotes para ter mais pássaros daquele campeão que possa agregar no seu plantel. Mas a maioria das vezes é por pássaro que não cria no mandarim, que não tratam ou que não chocam, e muitas vezes por otimizar mesmo, até tu ter um padrão regular. Isso leva um bom tempo para ter um padrão regular com qualidade, que tu possa, todos os casais, te dar o luxo de não ter uma seca. Então, é mais ou menos nesse quesito que a gente usa, né? E a ama ela é indispensável, tem algumas espécies que não criam sem ter a ama seca. Falta um pouco de insistência também da gente, mas eu acho que toda espécie cria. Desde que tu tenha o manejo, ambiência, temperatura, alimentação, vários casais da mesma espécie, não poucos casais e várias espécies. Então, se tu insistir um pouco, ele cria. O próprio diamante de gold, que todo mundo diz que não cria, que é difícil. Tem vários exemplos que criam direto. Na Europa tem
criatórios que não tem uma ama, criam só com diamante de gold. Claro que só tem casais de diamante de gold. E os caras na Europa são mais especialistas, não mesclam tantas espécies, né? Então focam muito em vários casais e acabam criando. E você tem sucesso nas posturas? Quantas posturas por ano, mais ou menos, Virgílio? Varia muito de casal para casal, mas em torno de 2 a 3 posturas por ano, se tiver tudo direitinho, se os ovos estão galados, se tu tem um bom número de pássaros, tu vê com 30 casais de mandarim, eu vi em torno de 160, 170 filhotes, mais ou menos por aí. Então, daria uma média aí de 5, 6 pássaros por casal, né? Então, é mais ou menos por aí. Agora, uma curiosidade até minha, como é que funciona o aprimoramento genético dos exóticos, por exemplo? Por exemplo, o diamante gold, você tem aí uma espécie com mais de 7 cores, né? Sim, o mandarim tem muito mais que isso, o mandarim é muito mais que o diamante gold ainda. Então, como é que faz esse aprimoramento genético? Você seleciona, se você quiser, por exemplo, ressaltar uma das cores da sua ave. Como é que funciona esse cálculo? Que nos canários a gente sabe que tem toda uma questão científica aí dessa genética, né? A gente tem um estudo de melaninas, enfim. Mas no diamante de gold também tem isso? Como é que funciona esse aprimoramento? No mandarim ele segue a mesma linha que o canário. Não tem... são melaninas, eumelanina, feomelanina e eumelanina marrom, depende da mutação que tu tem. E tu seleciona os mais oxidados ou algumas características que tu deseja. Por exemplo, o diamante mandarim tem algumas características que alguns canários pontuais de cor têm. Lágrima, marcação de barra de cauda, marcação de peito, flanco, bochecha, dorso. Então tem vários pontos a serem selecionados, né? Espessura de lágrima, a quantidade de pontos brancos do flanco, e assim vai. Então vai tentando acertar de acordo com a fêmea e o macho, óbvio, né? Tu vai tentando buscar o que um não tem e complementar com o outro, e esse é o grande prazer da criação, é conseguir acertar no filhote a junção dos dois pais, né? Então, sim. A gente tem em muitas espécies de exótico dimorfismo sexual, né? A gente consegue identificar ali o macho e a fêmea. No caso dos manons, dos mandarins também? O manon não, o mandarim sim. O mandarim sim, a gente tem dimorfismo. E é clássico, são poucas as mutações que tu não tem dimorfismo. Até o branco tu consegue ter dimorfismo pela coloração do bico. O bico é diferente. diferente. Isso, ele fica vermelho e o da fêmea mais alaranjado. Então o mandarim é interessante por isso, né? Tem dimorfismo é clássico, então tem que se julgar sempre separado o macho da fêmea, não tem como diferenciar isso, né? Não tem como ser diferente o julgamento separado. Claro. E o bico também muda de cor durante a reprodução? Tem essa característica, não? Não. O macho tem o bico vermelho intenso, e a fêmea alaranjada. Não altera o bico. Não altera. Não altera, não. Falando de reprodução, então, como é que você faz o manejo do seu plantel em época de reprodução? Você muda a alimentação? Você tem que aumentar o nível proteico? Como é que funciona isso? Assim, eu normalmente preparo os pássaros para o campeonato. Na volta do campeonato eu tiro fora a farinhada, ou muitas vezes quando eles vão para o campeonato eu não acrescento farinhada, até porque eles já estão prontos, né? Até para não ficar obeso. E quando volto do campeonato, limpo todo o criatório, é lavado todo o criatório, né? E aí eu começo a fornecer uma farinhada específica com algum aditivo que promove a reprodução. São os suplementos de aminoácidos e vitaminas, não cabe dizer o nome comercial, mas durante ao menos 20 ou 30 dias pré-reprodução. Os casais, como o mandarim é extremamente dominante, então ele é muito, muito agressivo muitas vezes. Como eu tenho na gaiola de criação, eu divido os dois, um de frente para o outro, onde só os dois se enxergam. E depois de 20, 30 dias, eu junto eles para que não tenha problema. Mas basicamente é uma farinhada de boa qualidade, algum suplemento mineral e de aminoácidos e vitaminas, e 30% de alpiste e 70% de painço, e nada mais, bem simples. Não costumo inventar nem fazer tratamento prévio com antibiótico. Tem acompanhamento de médico veterinário, que é o Cleide Benetti, que
entrevistasse. Certo. Então ele que faz o acompanhamento todo ano de exames, prévio, reprodução. A gente vê o que tem que ser tratado, se precisa ser tratado ou não. E a gente só intervém quando há necessidade. Eu sou veterinário também, só que trabalho com reprodução de bovinos, então especialista em cada área, né? Então o Cleiton que é o responsável pela sanidade. E é dessa forma que a gente procede para iniciar a reprodução. Eu falei com o Cleiton bastante sobre essa questão de você inserir ali vitaminas nessas farinhadas já industriais. Você tem benefícios com isso, Virgílio? Você acredita que isso funciona? E como é que você dosa a quantidade de vitamina? Que a gente tem muito criador que está começando a criar e que acha que aquele monte de vitamina vão realmente dar algum efeito na ave, né? Tem gente que acaba até pesando um pouco a mão nessa quantidade de aditivos que você coloca na alimentação. Sim. Não, tem que ser de acordo com a bula, né? A gente tem que acompanhar o que está escrito na base do produto, né? Se tu não tem excesso de mais vitaminas, tu vai usar 2 produtos com o mesmo teor de vitaminas e tu acrescenta o dobro do que tu precisaria na dose. Isso tudo tem na bula dos produtos, deve ser seguido dessa forma. Como veterinário, eu sigo o que a bula indica, né? Tratamento, tudo tem que ser dessa forma, não pode ser de forma empírica, né? E eu vejo diferença, sim, porque eu faço há alguns anos isso já, e eu tenho um relativamente bom sucesso com a reprodução. Eu nunca tive problema até então em não ter insucesso no ano reprodutivo, né? Nesse tempo que eu crio pássaro, que eu crio manelinho. Falando ainda um pouquinho de alimentação, você citou agora há pouco a obesidade na ave, né? Isso. Como é que a ave fica obesa? Existe algum tipo de alimento que você evita pelo nível de gordura? Enfim, como é que funciona isso? Principalmente energia, né? Os alimentos muito calóricos, com muita proteína e muita energia. A proteína até não é tanto problema, o problema é a energia mesmo. Tu prepara ele para o campeonato, ele tem que ter um suporte. A gente pensa que a gente viaja daqui a Itatiba, Rio Grande do Sul, no sul do Rio Grande do Sul, nós fizemos mais de 1.000 quilômetros para chegar no campeonato. Esse pássaro perde peso, perde condição corporal, então ele tem que estar bem preparado, né? Ele tem mudança de temperatura, às vezes aqui tá frio e a gente chega em São Paulo, tá quente, e quando no meio do campeonato a gente tem normalmente a baixa de temperatura, então tudo isso consome energia do pássaro. Por isso que eu não oferto principalmente a farinhada. Quando ele volta no campeonato, eu deixo ele descansar com água, tudo direitinho, e não oferto farinhada. Eu só oferto farinhada quando ele vai para a reprodução. Eu costumo não deixar meus pássaros gordos, nunca. Nem quando vai para campeonato, sempre a gente tem que dar uma dosada. Quando ele está pronto, eu tiro a farinhada fora e é banho e tá pronto. Mais ou menos dessa forma. E existe algum tipo de alimento tóxico que você evita dar para suas aves? Eu dou a farinhada industrial, né? Certo. E ao bicho faíncio. Não tem como ter alguma coisa tóxica só se vier na semente, né? Eu não invento muito, um básico bem feito é melhor que um aprimorado mal feito. A minha visão é essa. Tem que ser simplista e ver e observar o resultado e dar tempo para o pássaro se organizar. Eu acho essa a melhor colocação de todas, né? O simples e o básico é o que dá realmente resultado e que tem sido feito há muitos e muitos anos. Exatamente. Nesse seu tempo de criação, você, agora curiosidades à parte, você já viu algum tipo de trato bizarro, alguma coisa que as pessoas geralmente fazem, que você presenciou, mesmo sendo um veterinário, né? Acho que as pessoas devem até se consultar com você. Tentam consultar, eu não dou consulta porque eu não sou especialista da área, o cara tem que respeitar, né? Então, mas leite para pássaro, algumas coisas desse tipo, né? Antigamente a gente via muito, eu quando era mais novo também via para periquito, pão com leite, para papagaios, e a gente não é um mamífero, né? Hoje na indústria tem muito suplemento que tu garante a reprodução do pássaro, o crescimento do pássaro com boa qualidade, empresas sérias que tem uma composição, tem um estudo científico por trás de tudo isso aí, e a gente tem que acreditar nas farinhadas, tem pesquisa científica, tem tudo que proporciona para o desenvolvimento do pássaro jovem, né? Então é complicado a gente inventar algumas formas se hoje o mercado abrange o que a gente precisa, né? Claro, com certeza.
Você no seu criador tem algum tipo de superstição, algum tipo de simpatia que você faça que já deu certo, Virgínio? Não acredito muito nisso, gente. Eu observacional, acredito no observacional só e acompanhar o pássaro. Não acredito muito em sorte. A gente vai sempre pro lado científico, né? Eu também sou uma pessoa bem científica. Não, tem que ter insistência, né? Insistência, observacional, olhar o casal, ver o que está acontecendo. Isso faz parte da reprodução. A gente, aqui no nosso canal, a gente tem um foco muito grande também em pessoas que estão iniciando a criação. Né? Se você pudesse dar uma dica para alguém que se apaixonou pelos exóticos e vai começar a criar exóticos, qual é o primeiro passo dessa pessoa, Virgínio? Procurar gente séria para adquirir os pássaros, esse é o principal, para não desanimar. Tá? Não adquirir várias espécies, focar na espécie que ele gosta, que ele achou bonito, que ele acha que tem mais afinidade para a reprodução. E procurar sempre, o mais importante é procurar gente séria de aves de boa procedência, né? Às vezes tu precisa não comprar os 2 campeões, os melhores pássaros, mas comprar pássaros um pouco inferiores para ver se tu te adapta no sistema de criação do pássaro. Porque muitas vezes tu compra e aí tu acha que vai dar certo e não dá certo, te frustra e para de criar. Então eu acho que as 2 coisas principais é essa aí, eu acho que é pássaros de qualidade e de pessoas sérias, né? E para encontrar matrizes de qualidade, como é que essa pessoa faria, Virgínio, se eu quiser encontrar uma matriz de qualidade? Campeonatos, né? A gente sempre tem que procurar nos campeonatos, participação de campeonato até para entender como é que funciona o campeonato, as mutações, por que aquele pássaro é melhor que o outro. Tem os juízes, os criadores, o pessoal dos exóticos é muito acessível, então nós como juízes também, né? A gente consegue explicar bem para o criador o porquê que uma ave foi melhor pontuada, a outra não foi pontuada, o que ele tem que buscar. Então é por ali que tu tem que entender. E tem que entender que muitas vezes não é o melhor pássaro que vai fazer os melhores filhotes. Tem que aprender no campeonato o que tu tem que acertar. Na conversa do campeonato que é a parte que vai definir tua criação depois. Como é que funciona o julgamento de exóticos? É da mesma forma dos canários? Por exemplo, vocês se baseiam num standard que sai ali nos manuais da FOB, né, e o julgamento é feito em cima disso, é isso, Virgínio? Exatamente. A gente, até 3 anos atrás, quando eu comecei a ir no Brasileiro, que eu fiz prova para juiz, o pessoal até então não pontuava os exóticos. E vamos dizer que por ordem da organização de juízes, né, da OBJO, a gente está tentando unificar, fazer com que todos os segmentos sejam muito similares, claro, né, em termos de pontuação também. O nosso segmento se adequou a isso, a gente tem uma tabela de pontuação que é da Organização Mundial de Juízes, né, da COM Mundial, da OMJ, perdão, né, então o julgamento é de acordo com aquela tabela, não tem como fugir disso. Segue basicamente a mesma forma dos canários. Acho que tem muito pouca alteração, talvez o Best in Show, alguma coisa assim, mas em termos de julgamento, os critérios são praticamente os mesmos. A gente tem a forma, a cor, o desenho, plumagem, todas as características do pássaro, da mutação ou da espécie, né? Então se segue a ordem mundial de julgamento. A gente tenta a partir de 3 anos para cá, fazendo isso dessa forma e organizando para que siga de acordo com o que o canário de porte e o canário de cor faz. Vou voltar um pouquinho no nosso assunto sobre adquirir matrizes, né? É comum a gente adquirir matrizes de outros países. Você já fez isso, Virgínio? Você já foi para outros países buscar espécimes para você? Não fui, não. Nunca saí do Brasil nem para julgar nem para comprar fácil. A gente compra de criador nacional, né? Ou de alguém que importou legalmente pela importação legal. E a gente tenta comprar esses pássaros desses criadores ou de importadores. Sim. Dessa forma. Eu nunca saí para comprar pássaro.
Qual país do mundo tem as maiores criações de aves exóticas dos seus segmentos? Mandarins, Diamante Gold? Os melhores criadores, talvez, de mandarim, Espanha, Portugal, Holanda, Alemanha, tem a Inglaterra, que tem um outro standard de mandarim, que ele tem mais forma, mais tamanho, ele é mais buff, ele não tem as penas mais tão enxutas, são pássaros que parecem maiores e mais redondos, então a forma é muito interessante do inglês, mas ele peca muito em cor, em desenho, então tem que a gente, olhando hoje com a internet, é muito mais fácil a gente apreciar isso, né? E tentar acertar o que fica mais bonito, né? Mas o exótico, como é cor, eu como juiz, eu acredito que além da forma, ele tem que ter presença de cor, que é o que chama a atenção do exótico, né? Eu particularmente sou apaixonado pelos exóticos, né? Todos os exóticos realmente eles são muito chamativos, né? São aves que encantam ao olhar. E um dos objetivos da FOB, você como juiz estando lá dentro, é realmente disseminar essa cultura de criar os exóticos, né? Trazer isso para foco. Virginia, te agradeço muito por essas palavras aí de conhecimento. Agradeço por ter aberto sua casa pra gente. E logo mais o canal FOB vai estar aí em Pelotas para visitar seu criador pessoalmente. Tá ok, então. Valeu, eu que agradeço pela atenção. Obrigado, Virginia. Obrigado, boa noite. Valeu, boa noite. O canal FOB, mesmo de casa, traz para você o conhecimento dos mais experientes criadores aí do nosso Brasil. Assista os nossos vídeos, curta a nossa página, compartilhe quantas vezes quiser e vem com a gente nesse voo.